Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a nossa aula de velocidade instantânea e aceleração instantânea. E aqui a gente vai aprender também os tipos de movimento, quais os tipos de movimento que existem eu vou estar demonstrando aqui para vocês quais são esses tipos de movimento. Vocês vão entender o que é velocidade instantânea e aceleração também. Então, a velocidade instantânea é, por exemplo, o que você vê no velocímetro de um carro. Quando a pessoa está acelerando o carro, se ela olhar no relógio, ela vai ver ali o horário e os segundos. E quando ela olhar para o velocímetro, ela vai ver uma velocidade, se essa pessoa estiver em movimento. Então, a velocidade que a pessoa está vendo, vamos supor que é 180 km por hora, a velocidade instantânea, ou seja, naquele segundo, é de 180 km por hora. É diferente de você verificar a velocidade durante todo um trajeto, todo um percurso, que é esse caso dessa figura. Porque um carro ele vai acelerar, ele vai desacelerar, ele vai ficar mudando sua velocidade constantemente em um trajeto. Mas eu estou falando da velocidade instantânea, ou seja, quando você olha para o velocímetro naquele exato instante, isso ali é a que a gente chama de velocidade instantânea. A gente tem uma equação para velocidade que é v igual a v0 mais AT. Ou seja, é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então a velocidade que você está vendo, na verdade, é a aceleração variando com o tempo. Ou seja, se o tempo que você está olhando for x segundos, ou seja, vai ser a velocidade naquele segundo x. Então esse t aí vai ser o tempo que você vai estar olhando aquela velocidade. Ok? Isso eu estou considerando que tem aceleração, porque se não tiver vai ser somente a velocidade inicial. Por exemplo, uma arma, quando ela sai, o projétil sai da arma, ela sai com uma velocidade inicial. Falando de aceleração instantânea, vou falar de aceleração instantânea em média, mas a aceleração instantânea é de um assunto para graduação. Eu vou só falar aqui por cima que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Você pode não entender ou se entender, isso é muito bom, mas a derivada da velocidade é a aceleração. Para explicar os conceitos de aceleração instantânea, tem que explicar sobre derivada, mas eu vou falar só o conceito bem básico e por cima, que a aceleração, na verdade, ela é a aceleração instantânea, é o que você está vendo também naquele exato instante. Ou seja, no caso de um cara dirigindo e apertando um pedal do carro, ou acelerando uma moto, a pressão que você está segurando ali, o modo que você está segurando, a intensidade que você está segurando é a aceleração naquele instante. Se você diminui a aceleração, então você está variando a aceleração. Ok? Esse assunto de derivada e vocês vão ver também quando terminar todas essas aulas de preparação para o Enem ou seu vestibular. Porque nessas aulas eu vou gravar um pré-cálculo, vocês vão entender melhor sobre limite, derivada e integral, que vocês vão ver lá na graduação de vocês. Isso, na verdade, vai ser destinado e vai ser gratuito para as pessoas que passarem num curso de graduação que sejam de exatas, no caso. Então, voltando aqui, a aceleração instantânea, a gente acha a aceleração média utilizando essa equação que eu mostrei na aula anterior, ou na imagem anterior. Então, eu sugiro que vocês andem anotando essas coisas que vocês estão vendo nas aulas, porque essas equações são muito importantes. Então, para achar a aceleração média, a gente usa essa equação. O que é que acontece? A velocidade inicial passa para o outro lado, com o sinal negativo, e o tempo passa dividindo. Então, o que acontece é que fica isso daqui. E como a gente tem um V final menos um V inicial, a gente tem um ΔV. Embaixo a gente tem um tempo. A gente não está tendo aqui um tempo inicial porque o tempo inicial eu estou considerando zero. Okay? Então, a unidade da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade ela é metros por segundo. Aqui. E o tempo, a gente sabe que ele é segundo. Então, metros por segundo sobre segundo vai ser metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade de aceleração. Logo, a nossa aceleração média vai ser o quê? A variação
da velocidade sobre a variação do tempo. A velocidade média é a variação do espaço sobre o tempo. A aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Okay? A diferença aqui da velocidade média, a gente tem um ΔS sobre ΔT. Nesse caso aqui, a gente tem o ΔV. É diferente. A velocidade média é um S. A aceleração média é um V. Quais são os tipos de movimento? Existe o movimento progressivo, que é aquele onde a velocidade é positiva, ou seja, o móvel está indo no sentido positivo do eixo. A gente tem o movimento retrógrado, que é o que a velocidade é negativa. Ou seja, ele está indo no sentido negativo do eixo. Um exemplo para movimento progressivo e retrógrado, pense num carrinho ou alguém. Imagina aqui um carro, né? O carrinho aqui, ele está apontando para esse lado direito. Aqui é o nosso eixo positivo. Então, quando ele anda para frente, ele está fazendo um movimento progressivo. Quando ele engata a ré, ou seja, ele bota a ré, ele vai começar a andar com velocidade negativa, ou seja, ele vai para trás. Ele vai andar no movimento retrógrado. E o movimento acelerado é quando a gente tem aceleração positiva, ou seja, a velocidade está aumentando. Quando a gente tem um movimento retardado é quando, no caso do carro, alguém está freando, a gente está apertando no freio, ou seja, o móvel está diminuindo a sua velocidade. Então é importante vocês entenderem que é um movimento progressivo, retrógrado e acelerado, porque pode, e retardado, porque pode cair alguma questão na sua prova que fale, considerando o movimento retrógrado. Se você não souber o que é um movimento retrógrado, você já perdeu a questão. Agora a gente vai ver aqui no gráfico, nesse gráfico aqui da velocidade em relação ao tempo, onde está o movimento progressivo. O movimento progressivo, como a gente sabe, é a velocidade positiva. Então é tudo que está acima do eixo Y aqui, que passa pelo zero, né? Acima do eixo X. Então, o movimento progressivo é quando a velocidade é positiva. Mas você pode até confundir, mas aqui a velocidade não está descendo? Mas ela não está negativa, ela está somente diminuindo. Ou seja, alguém está freando o carro. Ali a velocidade não é negativa, ela só está diminuindo. O movimento retrógrado é quando a velocidade é negativa. Então, tudo que é negativo está aqui abaixo. Ó. Está abaixo do eixo ali, do eixo X. O movimento acelerado é o que está fazendo a velocidade aumentar. Então, é tudo isso daqui. O movimento acelerado é o que faz a velocidade aumentar. No caso, estou considerando aumentar para o eixo positivo. Então, aqui é o movimento acelerado. Mas se a gente for dizer, mas se a aceleração está aumentando o carro, a velocidade do carro no sentido negativo, então também pode ser esse lado aqui. Ok? E agora o movimento retardado é quando a aceleração é negativa. Então só pode ser essa daqui. Ou seja, está diminuindo a velocidade do móvel. Quando a aceleração é negativa, ela diminui, ou seja, ela está subtraindo em cada segundo a velocidade daquele carro, ok? Então, quando a aceleração é negativa, ela está diminuindo a velocidade do carro, certo? Quando a aceleração é positiva, ela está aumentando, certo? Então, isso é acelerado e isso é retardado. Então, essa foi nossa aula bem básica, só para introduzir vocês esses conceitos de velocidade instantânea, aceleração instantânea, quais são os tipos de movimento e como identificar eles em um gráfico. Okay? Eu vou também deixar alguns exercícios para vocês fazerem e vamos para a nossa aula. A nossa próxima aula agora vai ser de movimento uniforme. Okay? A gente vai dar início a algumas equações que é importantíssimo que vocês aprendam e que vocês anotem para praticar aí na casa de vocês ou onde você estiver. Okay? Então, até a nossa próxima aula.